Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Pitado Teologia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a pregação expositiva ou sermão expositivo, ok? A pedido aí desse inscrito aqui, então nós vamos fazer esse vídeo aí em pedido ao irmão. Primeiro, coisa que nós devemos saber sobre uma pregação expositiva é o que é uma pregação expositiva, logicamente. Eu trouxe aqui uma definição que diz aqui, assim: a pregação expositiva procura interpretar as verdades expostas no texto, dando um tema especial a elas. O desenvolvimento é feito com material que possa ter uma reta interpretação, ok? Então, o sermão expositivo ele vai pegar ali uma perícope do texto, como nós chamamos, ok? Que é uma porção do texto, como nós vamos citar daqui a pouco lá em Mateus 15, versículo 21 ao versículo 29, aquilo ali é uma perícope de um texto, ok? Que tem todo um contexto envolvido. E nós vamos procurar interpretar esse texto e aplicar as verdades contidas nesse texto, nós vamos aplicá-las a nós, a igreja, no tempo presente. Então, a pregação expositiva, ela faz isso. Ela pega o texto, ela explica esse texto e ela aplica esse texto, as verdades contidas nesse texto, ela vai aplicar isso a nós, aos nossos dias. Qual é a relevância que isso tem para os nossos dias? Nós vamos precisar, para nós fazermos uma boa interpretação do texto, e a pregação expositiva ela se dá inicialmente em 3 etapas, anote aí. Primeiro, lê o texto. Você vai precisar ler o texto. Isso vai se dar não uma e nem duas vezes, não é aquela leitura que você lê muito rápido que você não consegue compreender nada. Não, é aquela leitura mais analítica, aquela leitura onde você vai analisar o texto, é aquela leitura onde você vai compreender o texto. Então isso se dá depois de 3, 4, 5 leituras. Tem autores que dizem que você precisa ler 10 vezes o texto, leitores que dizem que você precisa ler 15 vezes o texto, para você realmente ali entender o que o texto está querendo dizer. Então, nós fazemos esses 3 passos. Primeiro, ler o texto. Ter o texto na sua mente, na sua cabeça, ter o texto no seu coração. Eu não estou falando de você decorar o texto, estou falando de você aprender o texto. Decorar e aprender são duas coisas totalmente diferentes. Por exemplo, teve muitas coisas na escola que eu decorei, já esqueci, eu não lembro mais. E teve coisas na escola que eu aprendi, que eu lembro até hoje. Porque eu aprendi isso. Então, aprender e decorar são coisas diferentes. Então, eu estou falando de você aprender o texto. Aprender o que o texto quer dizer. Aprender o que o texto quer passar. Aprender o que está dizendo no texto. É isso que faz a leitura ser interessante. Então, primeiro passo da pregação expositiva, ler o texto. Ler a palavra de Deus. Ler a Bíblia. Eu vou passar aqui para você algumas outras coisas que nós vamos precisar. Mas você tem que ter como objetivo ler o texto das Escrituras. Leia o texto, ok? Segundo, você vai explicar o texto. Para explicar o texto, nós vamos precisar aí de algumas ferramentas. Por exemplo, nós vamos precisar da hermenêutica. O que é a hermenêutica? Eu anotei aqui. Hermenêutica é a ciência da interpretação das palavras e textos. Nós vamos também precisar da exegese, que é a explicação crítica do texto. Tira o sentido proveniente do próprio texto. Nós vamos precisar dessas duas matérias, dessas duas ciências da interpretação, a hermenêutica e a exegese, para nós interpretar de forma correta o texto. Nós vamos, na interpretação do texto, nós vamos nos deparar com o contexto e você tem que estar muito ligado a isso para você fazer uma boa interpretação do texto. Por exemplo, o que é o contexto do texto que
você vai ler. O texto das Escrituras Sagradas, eles foram escritos em algum local. Então, você precisa do local onde esse texto foi escrito, para você ter uma ideia geral. Você precisa saber quem falou. Adriano, e se eu não souber quem falou, pelo menos você tem que saber quem inspirou a pessoa a falar, que foi o Espírito Santo. Mas existem muitos textos na Bíblia que eles nos diz quem falou o texto, quem está falando no texto, quem está pronunciando as palavras. Se atente a isso. Quem falou? Para quem falou? Olha, tem textos na Bíblia que não diz quem falou, mas diz para quem falou. Por exemplo, a carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus nós não sabemos quem é o autor, ou seja, quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas nós sabemos para quem ele escreveu, que foi para os judeus que haviam aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, nós temos que saber para quem ele estava falando, quem era o público ouvinte daquela mensagem. Terceiro, nós devemos nos ater também ao contexto social, o social da época, o contexto político da época e o contexto econômico da época. Ou seja, nós temos que saber, o que eu estou dizendo é, nós temos que saber a realidade aonde o texto está originalmente inserido. Qual é a realidade da época? Por exemplo, a carta aos Hebreus, que eu citei aqui, a realidade dela era a realidade das perseguições. Os cristãos estavam sendo perseguidos e os judeus estavam pensando em abandonar a fé em Jesus e voltar novamente a viver debaixo da lei de Moisés, ok? E o autor ali vai mostrar que Cristo é superior à lei de Moisés, superior aos anjos, superior a Moisés, superior aos patriarcas, enfim. Então nós temos que nos ater ao contexto. O contexto é extremamente interessante, porque quando você pega uma frase de um livro que ela não está no contexto, que você não compreende o contexto, você vai isolar aquela frase e aí você vai estar fazendo uma pregação equivocada e geralmente, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, isso aí vai resultar em uma heresia. Então, cuidado com o contexto. Por isso que o primeiro passo é leia o texto. Se for possível, leia um capítulo antes do texto, um capítulo depois do texto. Se você não conseguiu compreender o texto ainda, leia 2 capítulos antes do texto, 2 capítulos depois do texto. Há livros que é necessário para você entender uma passagem, é necessário você ler o livro inteiro para você poder compreender o que está sendo dito ali no texto. Então, é trabalhoso, mas é bom fazer isso porque você vai estar ali dizendo a verdade inserida, a verdade que Deus realmente quer passar para o seu povo, ok? Depois que você faz tudo isso, depois que você observa o contexto, sabe o que você está falando, você vai fazer anotações. Pregador tem que ter caderno de anotação. Eu tenho vários cadernos de anotação. Esse aqui é um dos meus cadernos de anotação. Pregador tem que ter caderno de anotação. No texto, quando você estiver fazendo a pregação expositiva, quando você estiver estudando para você fazer a sua pregação expositiva, você vai pegar no texto a seguinte coisa. Você vai pregar o gênero literário. Aquele texto está falando de quê? Aquele texto está falando de uma história. Aquele texto é uma poesia. Aquele texto é uma narração. Que gênero textual é aquele texto? Anote o gênero textual do texto. Vai ser muito importante para você conseguir interpretar o texto. As palavras-chave. Quais são as palavras-chave desse texto? Por exemplo, quando você abre lá em Mateus 5, a palavra-chave é bem-aventurado. É a palavra-chave dos textos. Bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? Aí o Senhor Jesus vai dizer, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados que exercem misericórdia. Enfim, então a palavra-chave do texto é bem-aventurado em Mateus 5. Então você vai pegar a palavra-chave do texto que você quer pregar. Depois você vai pegar os personagens que estão inseridos naquela passagem bíblica.
quem são os personagens que estão ali inseridos e qual deles estão participando ativamente naquele momento específico do texto. Depois você vai pegar as palavras repetidas do texto. Quando você tem uma palavra repetida no texto, significa dizer que ela é importantíssima naquele texto porque ela está se repetindo várias vezes. E você também pega ali os conectivos para você fazer uma boa interpretação. Isso aqui é para você, se você quiser fazer uma boa interpretação, você tem que fazer isso, irmão. Tem que fazer isso. Pregar não é fácil, é por isso pregação não é fácil. Pregação é fácil quando você vai no, você tem um tema de uma pregação, vai no Google, coloca o tema lá e o Google te dá uma pregação. Assim é fácil pregar. Agora você tem que estudar, procurar, pesquisar, é difícil, não é fácil. Para você fazer uma boa interpretação também, você vai precisar de alguns materiais, ok? Como, por exemplo, você vai precisar de chave bíblica, você vai precisar de dicionário bíblico, você vai precisar também de comentários bíblicos exegéticos. E esse material você encontra na internet se você quiser comprar. Eu, particularmente, eu indico os materiais da editora Vida e eu indico também os materiais da editora CPAD, que são materiais de ótima qualidade, de pessoas responsáveis, ok? Dedicadas ao estudo da palavra. Esses dois eu indico porque esses dois eu uso bastante. Se você não tem condições financeiras no momento ainda de obter esses materiais, eu peço para você entrar na nossa biblioteca no Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode entrar na nossa biblioteca que lá vai ter esse material digital totalmente gratuito para você, tá bom? Você não paga nada, você só precisa ter o aplicativo do Telegram aí no seu celular e entrar aqui na nossa biblioteca para você ter todo esse material extra para você pesquisar e fazer aí uma boa pregação. Então, depois que você vai pegar o texto, você já sabe o que o texto quer dizer, o que você vai fazer é fazer as divisões dentro do texto e as subdivisões dentro do texto. Vamos fazer isso na prática. Vamos pegar o texto de Mateus, capítulo 15. Pegar aqui o meu celular para nós lermos o texto de Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao versículo de número 29. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Olha só o que diz o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 15, versículo 21. Isso aqui é a perícope de um texto. Que diz assim, ó. Jesus saiu dali, aqui você já tem que estar atento. Jesus saiu da onde? Da onde que Jesus saiu? Aí você vai ter que ler lá o começo do versículo, onde fala Jesus, as tradições e as leis. Se você não descobriu onde é que Jesus está, volta um versículo antes, que no caso é o versículo 14. Aí você vai ver que João Batista foi decapitado, aí você vai ver a multiplicação dos pães e peixes. Aí Jesus cura todos os que o tocaram. Então Jesus atravessou o mar, Jesus está do outro lado do mar, Jesus está falando disso. Aí quando Jesus sai daquele local, então ele sai dali, depois da multiplicação dos pães e peixes, depois de falar da lei, da tradição, enfim, ele vai para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidom, ok? Fica perto das regiões que fica perto de Tiro e de Sidom, é o que o texto está dizendo. Certa mulher cananeia, aí você tem que pesquisar um pouco sobre os cananeus. No Antigo Testamento tem muito material sobre os cananeus, a religião que eles seguiam, a cultura deles, o contexto histórico, o contexto. E a cananeia vai falar da religião dela. Isso aqui na pregação, interpretar, ok? Ó, certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele. De quem? De Jesus. Chegou perto de Jesus e gritou. Então ela estava numa distância ainda não bem perto de Jesus. Ela se aproximou um pouco de Jesus e ela gritou para que o Senhor ouvisse ela. Gritou assim, Senhor, filho de Davi. Peraí, por que ela está chamando Jesus de Senhor? E por que ela está chamando Jesus de filho de Davi? Ela está reconhecendo Jesus como Deus, ela está reconhecendo Jesus como Messias, ela está reconhecendo a linhagem real de Jesus, ela está conhecendo a realeza de Cristo.
Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. Eu estou lendo numa linguagem atualizada, tá bom? A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Versículo 23. Mas Jesus não respondeu nada. Jesus ficou em silêncio. Então, esse silêncio de Jesus aqui, você já deve prestar muita atenção. Então, os discípulos vão ter a iniciativa. Só que ela não pede a iniciativa dos discípulos. Ela pede uma iniciativa de Jesus. Então, os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Opa, o texto já está dizendo que ela não estava realmente próxima. Ela estava vindo ao encontro de Jesus. Ela estava indo ao encontro do mestre, gritando. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. O que Jesus quer dizer com isso? Você vai ter que interpretar. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Interprete isso aqui é uma figura de linguagem muito importante. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Versículo 27 tem alguma coisa, a resposta da mulher faz Jesus, ela dá demonstração de fé a Cristo de sua fé, ok? Que seja feito como você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada, certo? Aí versículo 29, termina aqui a perícope do texto e já começa outro, ó. Jesus saiu dali, quer dizer, terminou a passagem. A passagem é só isso aqui. É só essa aqui, é a passagem, o contexto é só esse aqui, ok? Essa aqui é a parte central de uma passagem. O versículo 29 vai dizer que encerrou. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia, depois subiu um monte e sentou-se ali. Pronto, acabou. Então, ó, o que esse texto quer nos dizer? Primeiro, versículo 22. Vamos observar o versículo 22. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou. Olha só, ela gritou, ela clamou. Então, primeiro, no versículo 22, nós já temos o clamor da mulher. No versículo 22, ela também conta o seu problema para Jesus. Olha só, Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim, a minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Então, no versículo 22, ela clama a Cristo e ela conta os seus problemas para Jesus. Já dá para você fazer uma boa aplicação aí, não dá? Ela clamou. O quanto você tem clamado para Jesus? Você tem contado os seus problemas a Jesus? Para quem você tem contado os seus problemas? Para quem você tem falado dos seus problemas? Você tem falado os seus problemas para Jesus? Você tem entregado os seus problemas a Cristo? Então, já dá boa aplicação. Você está vendo que é isso que o texto está falando. Ok? Versículo 23 diz assim: mas Jesus não respondeu nada. Então, ó, não respondeu nada. Então, os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazer muito barulho. Então, no versículo 23, diz claramente que Jesus não respondeu nada, mas a mulher continuou buscando a resposta de Jesus. Então, outra aplicação. Não é porque a nossa oração não está sendo respondida de forma imediata, não é porque a nossa oração não está sendo respondida de forma imediata que ela não vai ser respondida. Ela vai ser respondida no tempo certo de Jesus, no tempo certo de Deus. Então, para tudo tem um propósito debaixo dos céus. Aí você vai fazendo os conectivos com outras passagens bíblicas. Vai chegar o tempo da resposta de Deus, vai chegar o tempo do sim de Deus, vai chegar o tempo de Deus agir, mas enquanto Deus não age, continue clamando, continue buscando, continue indo atrás de Jesus, continue procurando, porque a Bíblia diz que aquele que procura Ele o achará. Glória a Deus. Vamos continuar? Versículo 25, versículo 24, Jesus que ele foi mandado procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você pode colocar isso aqui no texto, eu não coloquei por uma opção. Versículo 25.
Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Ela reconhece que Jesus é Senhor por duas vezes, versículo 25 e no versículo 22, ela reconhece que Jesus é Senhor. Será que nós estamos reconhecendo Jesus como Senhor da nossa vida? Será que nós estamos nos prostrando diante dele como servos obedientes à sua palavra, como aqueles que o buscam, o procurem, o servem, o querem, o desejam? Versículo 25 ainda, ela adorou Jesus, ela se prostrou como um sinal de adoração, de reverência. Glória a Deus. Versículo 25 ainda, ela se entrega a Jesus nesse prostrar dela. Quando ela se prostra, ela está se entregando a Jesus, ela está dizendo a Jesus, só o Senhor, ela está se humilhando, ela está adorando a Jesus, ela está dizendo, só o Senhor pode me ajudar. A solução do meu problema só o Senhor pode dar. Só o Senhor pode fazer. Ok? Versículo 25, ela se entregou a Jesus. No versículo 27, ela tem a humildade de reconhecer quem ela é, quem Jesus é, o povo que Jesus escolheu como Israel, mas ela mesmo assim clama por misericórdia, clama pela graça divina, demonstra a sua fé e ela obtém a sua vitória no versículo 28. Então, assim que eu particularmente faço os meus sermões expositivos, ok? Isso aqui que eu estou falando já é a aplicação. Aí o tema do texto fica por sugestão sua. A demonstração de fé de uma grande mulher, a adoração que muda as circunstâncias, o que fazer para obter a resposta de Jesus. Aí tu vai. Clamou por Jesus, contou os problemas, continuou buscando mesmo sem resposta, reconheceu Jesus como Senhor, adorou a Jesus, se entregou a Jesus, teve humildade, demonstração de fé. Então você faz isso e você prega, e que Deus abençoe você, Deus abençoe seu ministério, Deus continue fazendo você crescer e prosperar no seu ministério, não para o seu engrandecimento, não para a sua honra, não para a sua glória, mas unicamente, totalmente para a glória do nome de Jesus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero também ter ajudado você, meu querido irmão que pediu aí esse vídeo, espero ter lhe ajudado. Espero também estar ajudando outras pessoas aí também que estão assistindo esse vídeo. Então a minha oração é para que Deus o abençoe, o guarde, o livre de todo mal, lhe dê muita sabedoria para você continuar crescendo no seu ministério. Tá bom? Deus nos abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.